Então, a estequiometria ela foi muito empregada antigamente porque era fácil você conseguir medir a massa de reagentes e avaliar o andamento de uma reação química. Ele é muito utilizado para encontrar a fórmula empírica, ou seja, encontrar a proporção entre os átomos de uma equação, e também utilizado para encontrar a fórmula molecular junto com outras técnicas. No caso aqui o exemplo é a glicose, é o C6H12O6, que é a fórmula molecular. Como tem um multiplicador, um divisor comum a todos, que é o 6, então a fórmula empírica é CH2O. O formaldeído, já por sua vez, é CH2O e a fórmula molecular é CH2O. Então, ele é utilizado para a determinação da fórmula empírica. Através da fórmula proporcional, a gente consegue encontrar a fórmula empírica. Então, aqui a análise por combustão, que eu vou explicar daqui um pouquinho para vocês, é feita uma análise para encontrar a proporção da massa dos elementos químicos. Eu vou resumir aqui no caderno e vou explicar. Basicamente, através de uma combustão, nós podemos queimar os compostos químicos são formados basicamente por CHONS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. O carbono queimado ele vira CO2, então eu trapeio ele, eu armazeno ele num recipiente que eu tenho a massa controlada, eu avalio a quantidade de CO2 gerada. O hidrogênio queima, ele vira H2O. O oxigênio ele é então a diferença de massa. Nitrogênio vira N2 e o enxofre vira SO2 e SO3. Então, a partir dessa equação de combustão aqui, nós conseguimos encontrar a massa dos elementos. Hoje em dia nós temos detectores que detectam CO2, H2O, basicamente eles dão um sinal. E esses sinais aqui, a analisadora elementar avalia a área desses sinais e a proporção dessas áreas em relação ao total. Então, assim, eles encontram uma proporção mássica de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre de elementos químicos. E através dessa proporção mássica nós conseguimos encontrar então a quantidade de cada elemento químico na fórmula. Por exemplo, aqui. A vitamina C tem as seguintes composições percentuais: carbono 40,9, hidrogênio 4,58% e oxigênio 54,5%. Então, se eu pegar essa proporção, basicamente a cada 100 gramas eu tenho 40,9, 4,58, 54,5. Se eu for avaliar isso aqui, eu posso dividir pela massa molar do carbono, pela massa molar do hidrogênio, pela massa molar do oxigênio. E eu vou encontrar as proporções: 3,41, 4,58 e 3,41. Se eu dividir tudo por 3,41, então eu tenho aqui a proporção carbono 1, hidrogênio 1,33, oxigênio 1. Como não existe 1,33, eu vou multiplicar por 3 tudo. E aí eu tenho a fórmula mínima CH3, C3H4O3. Então essa aqui é a fórmula empírica para a vitamina C. Aí para determinar a fórmula molecular. Então aqui nós temos que a fórmula molecular nos diz que a massa total dessa vitamina C é 176,12 gramas. Então 176,12 é a massa da vitamina C. Se nós calcularmos a massa da fórmula empírica, nós temos 3 vezes 12, mais 4 vezes 1, mais 3 vezes 16. Então, 36, 40, mais 48, 88. Se nós dividirmos a massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima, nós temos a diferença, a divisão 2. Significa que a fórmula molecular é 2 vezes a fórmula mínima. Então, eu vou multiplicar a fórmula mínima por 2. C3H4O3 vezes 2, C6H8O6. Então, eu consigo, através da fórmula percentual, que é a porcentagem,
encontrar a proporção entre os elementos químicos, encontrar a fórmula mínima. Com a massa da fórmula molecular, eu posso encontrar então a fórmula molecular. No caso aqui, C6H8O6.